Eu quero falar uma coisa, um grande bem-vindo para todos nós hoje, hein? É bem interessante porque esse é o primeiro culto do Evangelho, encontro do Evangelho na língua portuguesa. Eu lembro quando estava lá no Brasil, um pastor do estado de Minas Gerais, que é estado em cima de São Paulo. Ele falou para mim que a língua portuguesa, ele fala a língua portuguesa, ele sabe que eu vou falar, é a língua dos anjos. Isso é verdade? Eu não sei, mas ele sempre falou isso, foi uma brincadeira dele. Mas a língua muito especial, porque a gente tem lá no Brasil, e agora, em Portugal, muitas igrejas que estão crescendo, muitas igrejas que estão entendendo que é só esperança que temos nesta vida, é em Jesus. Amém. Ele é só esperança que temos eternamente. Eu quero falar um grande bem-vindo a todos, mas você pode acreditar quantas pessoas que eu entrei em contato estas últimas 3 semanas. Eu estava colocando no Facebook. Eu agora estou fazendo parte dos portugueses em Watford, em Norwich, em Liverpool, em Manchester, em Birmingham. Os brasileiros e portugueses em Londres, portugueses e brasileiros em Coventry, em todos os lugares eu estou colocando nossa cartaz, mas eu estou acreditando que Deus vai fazer. Amém? Amém? Deus vai fazer. Essas 3 palavras são muito importantes para pessoas do Brasil, porque é uma canção muito conhecida, Deus vai fazer, de um cantor. Talvez você conheça o nome de Irmão Lázaro. Irmão Lázaro, ele é brasileiro, que morreu 2 anos atrás. Ele foi criado na obra do macumbeiro. Ele foi cantor numa banda, talvez a gente conhece Odolum. Foi uma banda muito conhecida no Brasil que cantou para os deuses falsos. Mas Jesus entrou na vida dele e mudou a vida dele completamente. Ele foi um homem muito deprimido, muito separado da alegria. Mas ele achou alegria quando ele entregou a vida para Jesus. Amém. Ele foi compositor da música Deus vai fazer. Amém. E Deus vai fazer até aqui em Burbage, até aqui em Hinckley, até aqui em Leicestershire, até aqui em Midlands, até aqui na Inglaterra. Tem esta expectativa. É uma coisa, é uma necessidade que temos para ter esta expectativa que Deus vai fazer, que Deus vai mudar. A gente cantou muitas coisas sobre Deus de promessas. Tudo pode, a gente pode cantar, tudo pode mudar. Realmente as coisas precisam mudar. Amém? Neste país, agora, Inglaterra, é como, espiritualmente falando, é como um deserto. Hoje, eu mesmo estava lá, no centro de Leicester, com o microfone. Esse é porque a minha voz é um pouquinho assim, hoje, porque eu estava fazendo muita gritaria no centro de Leicester, falando sobre Jesus, que é só a esperança que a cidade de Leicester tem, é Jesus Cristo. Não importa do que país que você é, coisa mais importante, somos seres humanos, estamos separados do amor de Deus a causa da nossa natureza pecaminosa. Só a esperança que temos é quando estamos dispostos para arrepender nossos pecados. Estamos acreditando isso. Inglaterra
coisa que domina neste país. Quando você tem um folheto para uma pessoa aqui da Inglaterra, muitas pessoas não querem conhecer, nem quer saber nada. Eles negam a palavra de Deus. Eles só ficam virando as costas das coisas de Deus. Mas realmente, sempre tem esperança. Sempre tem uma razão para continuar. É muito fácil só para chegar lá, pregar o Evangelho, e todo mundo diz, eu não posso aguentar isso mais. Todo mundo está falando, não, eles não querem saber nada. Mas lembra essas 3 palavras, Deus vai fazer. Amém? Amém? Temos esta promessa. Aleluia. Inglaterra é realmente como um deserto, um vale dos ossos secos. A gente conhece esta imagem no livro de Ezequiel, este vale dos ossos secos. Mas eu acredito num Deus da ressurreição. Amém? Ele pode dar estes ossos carne. Ele pode dar a sopa da vida também para eles ressuscitar. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele pode ressuscitar as pessoas que a gente acha que não tem nenhum futuro. Essas pessoas aqui neste país da Inglaterra. Estamos acreditando nisso. Amém. Aleluia. A gente pode ver como esta cartaz que eu coloquei aqui. Esta cartaz que eu coloquei aqui. Sobre o nome do poder do Evangelho, em que lugar em Burbage. Não importa em que lugar, mas a coisa mais importante, tem esta imagem aqui. Alguém sabe onde fica estas cataratas? Eles são muito conhecidos lá no Brasil. Alguém conhece o nome de Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu. Fica na fronteira da Argentina e do Uruguai, no Brasil. Os 3 países ficam bem nesta área da fronteira. Uma vergonha para mim. Eu morei 8 anos em Curitiba, mas eu nunca estava lá. Não sei como isso aconteceu, porque é tão perto, falando sobre a maneira brasileira, mas a gente nunca deu esta a pulada para ver estas cataratas. Uma coisa incrível sobre essas cataratas é não só a força da água, mas o som da água. É muito forte. É muito forte. É como a gente precisa uma chuva forte, um chuvão aqui, neste país da Inglaterra, para molhar tudo esta seca que a gente tem aqui. Como precisamos estas águas para cair. E por isso tem muitas palavras, muitos versículos que falam sobre água caindo. Muitas canções bem conhecidas que talvez vocês conhecem. Sobre Deus. Ele vai mandar a chuva. Deus vai mandar a chuva. Aleluia. Estamos acreditando que Deus vai mandar a chuva da bênção neste país da Inglaterra. A chuva quando estamos dispostos, totalmente dispostos para gritar, invocar o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mas eu lembro uma vez, é interessante, como eu disse que eu estava morando na cidade de Curitiba. A nossa faxineira me chamou uma noite para dar uma
estudo bíblico com a família dela. Eu estava lá, uma casa praticamente 1 quilômetro da nossa casa. Eu estava lá e tudo deu certo. Eu cheguei lá dentro da casa, deu este estudo e glória a Deus, duas meninas ou moças entregaram a vida para Jesus. E depois foi o momento para mim de voltar. Então eu pego a minha Bíblia, os meus papéis, o meu caderno, e eu voltei para casa. Mas na metade deste caminho, uma coisa aconteceu. Os céus se abriram. E a água não foi como este pequeno chuvisco que a gente tem aqui na Inglaterra. Você sabe isso? Foi exatamente como isso. A água caiu com tanta força. Eu estava à noite, bem escuro, e não deu só para enxergar 3, 4 meses em frente dos olhos. Eu fui totalmente molhado. A minha Bíblia foi destruída pela chuva. O meu caderno também. Eu falei tchau para o meu caderno porque estava totalmente destruído. Eu lembro quando cheguei em casa, eu estava cheio da água. A água continua a cair. Exatamente assim. Como a gente precisa esta água para cair neste país. Mas não água natural, mas água espiritual. Que vem de Deus. Faz chover. Abre os comportas do céu. Faz chover. Oh, faz chover, Senhor Jesus. Derrama água neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou acreditando que estamos precisando uma visão que é como no Brasil a gente tem uma igreja meio esquisita, uma igreja numa bola de neve, mas a bola de neve começou como uma pequena bolinha, mas quando está enrolando, cresce, até uma grande bola, né? A gente precisa disso. A gente está começando pequenininho hoje, né? Como um grupo pequenininho, mas eu estou acreditando que Deus é um Deus não só de crescimento, mas um Deus de multiplicação. Podemos acreditar nisso. Essa é a razão porque a cruz é assim. Você colocar a cruz e você vai ver um símbolo da multiplicação. Amém. Estamos acreditando isso. Mas, porque é uma coisa do Espírito Santo, não é só uma bola de neve, porque esse é gelo. A gente não precisa de gelo neste país, a gente tem bastante gelo, bastante apatia neste país. A gente precisa de um bolo do fogo. Amém. Fogo do Espírito Santo. Podemos acreditar nisso. Amém. Aleluia. Uma coisa que está escrito aqui, esse versículo, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Amém? 1 Coríntios 4, 20. Temos de lembrar sempre que o reino de Deus é maior. O reino de Deus é a razão por tudo que estamos fazendo. Não estamos agitando ou proclamando o ministério, nem uma bandeira de uma igreja, mas a gente está levantando e glorificando o nome de Jesus. Amém. Essa é a razão porque esta cartaz não tem... É interessante porque quando você vê muitos convites para as igrejas, você tem uma coleção das caras, dos rostos, dos pastores evangelistas, que está todo mundo dando um sorriso, estas estrelas. Mas tem só um que estrela, esse é Jesus. Amém. Ele é só Jesus que merece tudo glória, tudo louvor, toda exaltação. Essa é a razão que meu rosto não importa, meu nome não importa.
Só em nome sobre todos os outros nomes. Só em nome que é digno de ser glorificado hoje. Então, esse é o reino de Deus. Uma coisa interessante. Nossa começo hoje é pequenininho, mas a gente tem que lembrar que é maior que Ele que é dentro de nós, que é dentro do mundo. A gente vai enfrentar muitos obstáculos, muitas pessoas que vai falar, não, eu tenho nenhum interesse, eu não estou interessado nas coisas de Deus. As pessoas vão falar isso, mas estamos com este desejo, ficamos com este desejo para continuar. Aleluia. A gente tem que lembrar que o reino de Deus dura para sempre e eterno. É reino eterno. E precisamos ter essas condições da atitude, de coração e vontade para continuar. Temos que lembrar que somos uma família. Não importa do que país estamos, a gente tem este grande fato que todos nós, as nossas vidas estão transformadas pela presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Está escrito aqui neste versículo, pois o reino de Deus é tudo sobre o reino. Amém? Não consiste de palavras. Que significa isso de palavras? Mas só abre jornais, só liga a televisão, só liga a rádio. Vocês vão ouvir, ler ou escutar a palavra do mundo. Primeira coisa é mentira. A gente sabe como essa situação política tem muitas pessoas que ficam lá só falando mentira. Sabemos que Jesus merece toda glória, todo louvor, mas o mundo quer negar a presença dele, quer negar o fato que temos um Deus. A Bíblia fala em Romanos 1 que é muito claro que temos a prova e sabemos dentro do nosso coração que tem um Deus, o Deus de criação, mas o mundo fala só esta mentira. Por que eles falam isso? Porque se eles podem negar a presença de Deus, a presença que existia um Deus, eles têm esta liberdade falsa. Liberdade falsa porque não tem nenhuma autoridade. Eles podem fazer qualquer coisa que eles quiserem. Esse que está acontecendo neste mundo hoje. Até o homem, não, o homem mais, a mulher, não a mulher, é toda confusão. Aquelas pessoas, que é a razão, que é a raiz desta confusão? É bem simples. As pessoas que negam a presença de Deus. Outra coisa que o mundo fala é palavra e conversa tola, estupidez. É muito interessante que quando você ouve estes comediantes, a maioria destes comediantes, seja aqui na Inglaterra, seja no Brasil, muitos países são contra Deus. É interessante que a minha cidade, Leicester, não tem nenhuma grande festa cristão, quando todas essas igrejas vão juntos, mas tem uma grande festa de comédia. Uma coisa que só mostrar outro caminho, que não é o caminho de Deus. Não tem espaço para tontagem, para estupidez. Eu posso falar como slogan para esta igreja: não tem espaço para bobagem em bobagem. Não tem. Porque estamos num caminho totalmente inteligente. Um caminho, a Bíblia fala que eu sou o tolo. Fala que não tem Deus. É isso que está dizendo hoje. Outra maneira como as pessoas do mundo
fala uma outra palavra do mundo e fofoca. De novo, abre os jornais e você vê as pessoas xingando outra pessoa, machucando outra pessoa. Eles continuam, até eles fazem isso contra nós. Principalmente contra nós, porque somos inimigos do mundo. Somos aqueles que são separados do mundo e somos santos. Aleluia. Então, fofoca. E não tem espaço para fofoca dentro da igreja. E a última coisa que a gente vê muito presente esses dias, neste mundo, é orgulho. As pessoas falando que olha para mim, olha que eu sou, olha que eu posso fazer. Mas a Bíblia fala, né? A gente acaba de cantar, que somos nada sem ti, Jesus. Somos nada, nada. Não temos nenhuma razão por todo este orgulho. Se eu tenho orgulho, é todo este orgulho para mim é em Jesus, que é Salvador que temos. Que Deus que temos, aleluia. O nosso Deus não tem, é incomparável. O nosso Deus, aleluia. Mas sabemos que este orgulho foi a raiz do pecado. A gente pensa, muitas vezes, a gente pensa que tudo começou lá no Jardim de Éden. Mas esse não é verdade. Esse foi como a segunda etapa. Começou com o príncipe das trevas, Satanás. Ele estava lá no céu. Ele falou que agora ele não precisa de seguir este Deus. Eu posso fazer tudo. Ele foi líder de todo louvor, músico. Mas ele caiu. Ele foi jogado aqui na terra. Mas o primeiro pecado foi orgulho. Então essa é a razão porque temos de ser sempre humildes. Aleluia. O poder do Evangelho. E eu quero terminar para te encorajar, para te animar. Que o poder, onde fica o poder? Onde a gente pode chegar no rio de benção, onde a gente pode achar este poder. A Bíblia fala uma coisa bem simples, porque podemos entrar numa posição do poder quando fazemos um movimento bem simples. Esse para dobrar o joelho. Amém? Estamos acreditando hoje que que é o mais baixo que vamos e postarmos diante do trono de Deus, o mais poder que Deus vai mandar. E totalmente o contrário de orgulho. Este poder pode ser alcançado quando chegamos no ponto mais baixo e totalmente contra este raciocínio do mundo. Quando estamos neste lugar baixo, Deus vai nos levantar. Amém? Ele nos vai levantar. Essa é a grande esperança que temos. Estamos acreditando que Deus vai fazer. Deus vai fazer hoje. Podemos falar essas palavras no nosso coração. Deus vai fazer. Amém. Glória a Deus. Podemos ficar pé abaixo nossas cabeças e pedir a Deus para nos animar. Até a gente pode ver um crescimento. Pode mudar a nossa situação. Porque realmente, irmãos,
no natural, estamos perdendo todo o nosso tempo. Mas, glória a Deus, não estamos movendo no natural. Porque temos um Deus que age no sobrenatural. Amém? Podemos acreditar nisso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, eu quero te dar, Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor. Senhor, que o teu nome, Senhor, seja levantado hoje, Senhor, no lugar mais alto. Ó Senhor, tu possas, Senhor, nos ajuda, Senhor, Pai, para ficar com mais oração. Senhor, para que tu podemos, Senhor, fazer mais oração, Senhor. Podemos entrar, Senhor, mais intercessão. Podemos agir também para fazer mais contato com as pessoas, Senhor. Ó Senhor, é só um minuto para ligar para uma pessoa. Só um minuto para entrar num site do Face para convidar as pessoas. Pai, eu estou acreditando que tem bastante pessoas que falam a língua portuguesa, que são prontos, Senhor Pai, para ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Pai, para achar estas pessoas nesta região, Senhor, do Midland, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Pai, para fazer contatos com outras igrejas da língua portuguesa também, Senhor, para trabalhar juntos. Eu quero, Senhor Pai, que Tu possa fazer, Senhor, um milagre, porque parece, Senhor Pai, que somos sem esperança, mas contigo, Senhor, tudo é possível, porque Deus vai fazer. Ó Senhor, queremos te dar toda glória, toda honra, todo louvor a Teu nome precioso, o nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia.